Olá, de volta, e hoje eu estou aqui mais uma vez para poder falar a respeito de livros e mais uma vez para poder falar a respeito de um título da autora Jojo Moyes. Estou lendo todos os livros dela e sempre que eu termino eu venho contar para vocês um pouquinho do que eu descobri com as leituras sempre mega envolventes dessa autora genial, que eu sou mega fã hoje em dia. O título escolhido para hoje é A Garota que Você Deixou para Trás. A narrativa começa um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, com a personagem Sophie conhecendo o grande amor da vida dela, que é o Edmond, que é um artista, um pintor. E ela trabalha em uma loja e o Edmond a conhece lá. Então ele sempre fica passando por aquela loja, sempre inventa de comprar alguma coisa. Num dado momento ele faz uma proposta a ela para que ele a pinte, ele faça o seu quadro. Então Sophie, contrariando até mesmo a sua própria natureza, um dia se vê no apartamento daquele rapaz para poder servir de modelo para uma das pinturas. Ocorre que ele não consegue captar a essência de Sophie. Todas as vezes que ele termina o quadro, ambos ficam frustrados com aquilo. E nesse desenrolar acaba surgindo o romance, acaba surgindo o amor e os dois se casam. E ele finalmente consegue captar a alma, captar a essência da Sophie num belo quadro que fica sempre exposto no estabelecimento que eles têm. Chega a Primeira Guerra Mundial, os homens obviamente são todos convocados e nessa leva o Edmond também vai para a frente de batalha. Aquela região então fica completamente empobrecida de homens, eram as mulheres em grande maioria que administravam tudo e a Sophie passa a administrar o estabelecimento da família, que era uma espécie de um albergue. E este albergue é selecionado pelo exército alemão para que eles fizessem as suas refeições diárias. Eles iam para lá para poder comer e traziam os mantimentos para lá. Isso acabou fazendo com que toda a vizinhança ficasse com o pé atrás com relação a Sophie, como se ela tivesse alguma outra opção a não ser abaixar a cabeça e obedecer às ordens daqueles soldados alemães. Na verdade, o que dava a entender é que de uma certa forma eles se sentiam enciumados, porque todo mundo estava passando fome, literalmente era isso. O que eles teriam de regalia, por assim dizer, seriam as sobras das refeições desses soldados, o que grande parte da população não tinha acesso. Era fome mesmo para todo canto. Um desses soldados, que era chamado o comandante, que era o Bambambam do Barandandã, começa a se engraçar com Sophie, mas não propriamente com ela, e sim com a pintura que o esposo, que o Edmond havia feito dela. Eles desenvolvem, por assim dizer, um laço de amizade, um laço de companheirismo. Ele começa mesmo a proporcionar algumas regalias para ela e a família, e a história vai toda se desenrolando neste pé. Tudo girando em torno da pseudo-amizade dos dois e o interesse no quadro. Saindo do passado, mergulhamos nos tempos atuais. E aqui, a personagem central dessa época chama-se Liv. Ela é uma recém-viúva, é estranho usar esse termo, mas é isso que ela é. O marido acaba de falecer e ela ainda está naquele processo de luto, naquele processo de perda, e se via completamente sozinha numa casa gigantesca que tinha sido projetada por ele, que era arquiteto, e sobrava para ela saudade e dívidas que se acumulavam. Neste meio tempo ela conhece Paul, que é um ex-policial americano que mora agora na Inglaterra, e ele trabalha em uma agência especializada a resgatar tesouros, heranças de guerra, coisas que acredita-se terem sido roubadas em épocas de guerra e que hoje familiares, os descendentes daquelas pessoas faziam a requisição de certas obras, certas joias, enfim, tudo que se acreditava ter se perdido em um período de guerra. O Paul conhece Liv, os dois começam a se relacionar e ele começa a ajudá-la nesse processo de sair desse luto, de tentar voltar à vida. Em uma ocasião em que ele está na residência dela, ele se depara com o quadro A Garota que Você Deixou para Trás. E aí vem aquele gelo na barriga, porque ele se toca que aquela obra estava sendo requisitada pela família do Edmond. Eles estavam dizendo, alegando que aquela pintura havia sido roubada por um soldado alemão
e que deveria ser restituída para a família. E é daí que começa todo o enredo. Nós ficamos o tempo inteiro, vai pro passado, vem pro presente, vai pro passado, vem pro presente. Na hora que você está louca, desesperada para saber o que está acontecendo aqui no tempo presente, você tem que voltar pro passado, saber o que está rolando com a Sophie, tudo muito simultaneamente, tudo muito bem atrelado, tudo muito envolvente. Não tem aquele negócio de você querer pular fases, não. É tudo muito interessante e o livro é muito bem construído entre presente e passado, a história se juntando, as histórias se interligando, o amor que Liv tem pelo quadro, pela simbologia do quadro, não só com relação à história que ela começa a descobrir lá do passado, o que aconteceu com Sophie, e também a simbologia dela ter recebido aquele quadro do esposo. Ela entra num tremendo dilema: devolvo a pintura e recebo um din-din que eu tô dura, ou então eu mantenho o que eu acho que é certo, que é que eu continue com essa pintura porque ela foi adquirida de forma honesta, de forma correta, não foi roubada nem nada. Então começa esse impasse. Paul, que já vinha se tornando o amor da vida de Liv, acaba se tornando seu principal inimigo, e ele, depois que se vê apaixonado por Liv, tenta batalhar ao inverso, tenta provar que aquela pintura realmente deve permanecer onde está, que é no apartamento de Liv. E as histórias contadas aqui no presente é que vão desenhando o que foi acontecendo lá no passado e nos faz querer muito saber o que aconteceu com Sophie, mesmo sendo 100 anos lá para trás. São histórias envolventes que se intercalam mesmo com essa lacuna gigante de tempo, mas a história é muito bem engendrada, muito bem feita, muito bem construída. A autora foi sublime, quisera eu ter essa imaginação, quisera eu ter essa riqueza para poder construir um livro. E é perfeito, gente. É um romance maravilhoso. Esse tem que virar filme, se não virar, Hollywood tá perdendo tempo, ou então a própria Inglaterra. A história é maravilhosa, merece ser lida e relida, e eu super indico A Garota que Você Deixou para Trás, de Jojo Moyes. Se vocês tiverem a oportunidade, leiam. É um livro marcante, é um livro envolvente, você vai querer ler em todos os lugares que você estiver, até sentado no vaso sanitário. Assim que é. Então vou finalizando por aqui, porque eu não posso contar demais, né? É só uma resenhinha, só um melzinho nos lábios aí pra gente ter vontade de fazer essa leitura, de mergulhar nessa leitura. Vou terminando o vídeo deixando as considerações finais. Se você ainda não tiver cometido o sacrilégio de se inscrever neste pobre canal, se inscreva agora neste momento. Aproveite e já deixe seu joinha, o seu like. Se vocês também puderem divulgar com seus amigos, ficarei muito agradecida. Se quiserem falar comigo, existe o canal oficial agora no Facebook para os amigos aqui do YouTube. É só buscar @GraziFresneda. Tem também o meu blog, que é o galera-vamos-ver.blogspot.com.br. Fiquem todos com Deus. Beijocas mil e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.